E aí galera, beleza? Aqui é o professor Pablo Jamil, que olha só, como eu havia prometido, eu estava pensando uma série de vídeos a respeito da redação do Enem. Hoje eu vou gravar mais um videozinho aqui para vocês, para poder comentar um pouco sobre a estrutura da redação, né? Você vai pensar lá em um texto dissertativo, tá? E quando você pensa em um texto dissertativo, você tem que lembrar qual é o propósito da dissertação. O propósito da dissertação é debater um assunto, certo? E aí você vai imaginar que dentro dessa dissertação existem alguns aspectos que serão avaliados. Um deles, a progressão temática, outro deles, a estrutura argumentativa. Então, quando nós falamos da estrutura argumentativa, você tem que lembrar o seguinte: quando você se propõe a escrever um texto, existe uma tese que você vai defender ou que você vai atacar. Na redação do Enem, é muito melhor que você defenda uma tese pautada num ponto de vista em relação a algum assunto que vai ser colocado para você, né? Então, veja bem, no último vídeo eu falei a respeito de alguns assuntos que poderiam aparecer. Nesse vídeo, quero dar atenção especial para a ideia do que nós chamamos de proposta de intervenção. A proposta de intervenção é algo que vai sintetizar a sua redação para tentar demonstrar um traço de autoria e a capacidade de você pensar a respeito da temática. Uma proposta de intervenção deve ser sólida e factível e não deve necessariamente resolver todos os problemas da humanidade, né? Mas deve de alguma maneira estar correlacionada com essa temática e tentar amenizar, tentar dirimir, tentar suavizar um problema social que possa ser apresentado para você em relação ao tema principal. Então veja bem, a sua tese, que é aquilo que aparece na introdução do texto e que você vai reforçar no meio de seus argumentos, não é necessariamente a sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção usualmente aparece no fim do texto. E essa proposta de intervenção serve para que você mostre a sua cara como autor. É por isso que nesse momento você deve fugir de chavões, deve fugir de senso comum. Como assim chavão e senso comum, professor? Aquelas frases feitas que não vão servir para argumentação, não vão servir para conseguir consolidar uma estrutura argumentativa. Então, quando nós pensarmos nisso, é muito, muito importante que na escrita você observe se essa ideia que está sendo colocada ali é uma ideia que de fato você processou, você pensou sobre essa informação, sintetizou e daí depois jogou a público, ou se essa ideia é uma ideia repetida que você leu em algum post do Facebook, ou que vem de algum meme, de alguma página que você está curtindo. Por que eu falo isso? Porque se você simplesmente repetir essas ideias, você não está demonstrando traço de autoria, que é um dos critérios fundamentais para que você consiga atingir 200 pontos nesse critério de argumentação e habilidade de desenvolvimento da temática proposta. Então tome muito cuidado. Pontos que você deve levar em consideração na hora de escrever a sua proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é aplicável? Em segundo lugar, ela é factível? Em terceiro lugar, qual o impacto social dela? Em quarto lugar, como essa proposta poderia ser repensada? Por quê? Porque se ela puder ser repensada, você pode escrever e ainda fornecer uma alternativa. É interessante você pensar em relação a isso, porque demonstra um amadurecimento a respeito da temática. Beleza? Esse é um ponto bem curtinho em relação à nossa redação, mas vale a pena que você observe isso aí, tá joia? Deixa sua dica aí, deixa o seu ponto de debate para que a gente possa conversar futuramente sobre isso. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiros!